Derrite, tá aí, Derrite? Obrigado, hein, Derrite? Cadê o Derrite? Aí o Derrite. Emílio. Tudo bem, Boa Derrite? tarde, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Muito obrigado por você atender a gente aí e tal. A gente quer saber aí a respeito disso. Ficou o dia inteiro ontem nas redes sociais as imagens, né, do policial que foi chocante, foi atingido. Como é que está a situação do policial nesse momento? Ramiro, obrigado por essa pergunta, porque além de você, somente outros 2 veículos de comunicação pediram de informações para a Secretaria perguntando sobre o estado de saúde policial. Os outros 99% só queriam saber como estavam os bandidos criminosos que fugiram da prisão do policial. Antes de mais nada, Emílio, agradecer o espaço e a oportunidade. Eu queria dedicar o dia de hoje ao cabo do Corpo de Bombeiros de 51 anos que foi enterrado hoje, porque infelizmente na data de ontem faleceu também no cumprimento das suas missões. É o cabo Valdeci Bezerra, de 51 anos, que infelizmente não vai passar o Dia dos Pais no domingo com seus 3 filhos. Participou de um salvamento de uma pessoa numa caixa d'água na região de São José dos Campos e infelizmente veio a falecer após uma queda no término da ocorrência já, mostrando a realidade do que é a vida de um policial, de bombeiro. E nesse caso, o cabo Santana, um excelente policial militar, condecorado várias vezes na sua unidade, o 1º Batalhão, ele veio acompanhando uma motocicleta que havia praticado diversos roubos e essa motocicleta fugiu para dentro da comunidade de Paraisópolis e ele realizou a prisão desse indivíduo. Ele estava ali sob o poder do policial, porém, numa dificuldade, ele estava sozinho, porque o parceiro dele, em determinado momento, perdeu ele de vista. E aí vem os críticos, né? Os críticos de ar-condicionado, dizendo, olha, mas o policial estava sozinho, está errado. Só quem já passou por isso sabe qual é a dificuldade. Esse policial pedindo apoio, o apoio infelizmente não chegou a tempo. Populares, que na verdade são criminosos tanto quanto esse criminoso, de nome Cauã, de 19 anos, falando, olha, solta ele, é morador, é trabalhador, e não é trabalhador coisa nenhuma. E para mim, morador que tenta tirar um criminoso preso em flagrante da mão do policial é coautor, é criminoso também. Infelizmente, ele conseguiu levantar, se desvencilhar e o policial não no campo de visão que ele tinha ali no momento, ele não viu que o criminoso sacou a arma e infelizmente efetuou um disparo de arma de fogo que atinge o pescoço do policial. A cena é muito forte, é chocante, o policial cai, mas por um milagre de Deus, pela misericórdia divina de Deus, esse policial está bem. O quadro de saúde dele é estável, graças a Deus o quadro de saúde dele é estável e está em observação. Até o momento não vai precisar passar por cirurgia. O disparo transfixou, atingiu apenas a musculatura. Então a gente está muito feliz. Agora o que revolta a gente são várias questões. Além dessa questão da imprensa, que infelizmente no Brasil a gente tem que conviver com isso. A boa parte da imprensa, ou até a maioria dela, enviesada, fazendo perguntas como eu recebi aqui um pedido de informações. Eu vou ler para vocês. Recebemos informações de que um dos suspeitos envolvidos nos assaltos da região da Chácara Santo Antônio, que teriam fugido para Paraisópolis, na ação que resultou no disparo contra o cabo Santana, foi baleado por um policial militar durante a fuga. Vamos para as perguntas. Gostaria de saber qual o procedimento para essa ação. O que aconteceu com o suspeito baleado? A polícia prestou socorro ao suspeito baleado? Quando é possível saber o envolvimento desse baleado nos assaltos? Aguarde o retorno o mais breve ainda cobra, o mais breve. Não perguntou em momento algum o estado de saúde do nosso herói, um homem que arrisca a vida para defender a sociedade. E o que revolta também, outros 2 pontos. É uma, para mim, criminosa que tem que ser identificada o quanto antes também pelo serviço de inteligência da polícia, que fica a todo momento dizendo, olha, trabalhador, solta ele. E depois que o policial é baleado, ela ri na filmagem e fala, foge, foge. Então, estava ali participando junto da ação criminosa, no meu ponto de vista. O outro criminoso, de nome Gabriel, que subtrai a arma de fogo do policial, aparece no vídeo também. E aí, para finalizar a minha constatação aqui da dificuldade que é o trabalho do policial, deixando essa questão da mídia, que infelizmente a gente tem que conviver com esse viés, ambos os criminosos, tanto o Cauã de 19 anos quanto o Gabriel, o Cauã que atira e o Gabriel que subtrai a arma do policial, já foram presos pelas forças policiais, como sempre, né? A gente vem falando aqui a grande dificuldade do policial trabalhar pela fragilidade da legislação. Infelizmente, nosso Congresso Nacional
não aprova as mudanças necessárias para que a gente mantenha criminosos como esses que já cometeram roubo qualificado, extorsão, receptação, permanecessem presos. Mas nós já identificamos, qualificamos, sabemos quem são, e o trabalho da polícia agora, claro, de imediato uma operação saturação por parte da Polícia Militar, que tem o objetivo de evitar que esses criminosos saiam dessa região, e depois o trabalho da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar para realizar a prisão o mais rápido possível, não só dos 2 criminosos, que aí está de forma latente, cometeram crimes graves contra o policial, mas também desses que participaram dessa ação que facilitou a fuga desse criminoso que estava até então dominado pelo policial militar, que para mim, Emílio, volto a falar aqui para milhares de pessoas que nos assistem, é um verdadeiro herói, o Cabo Santana. Então quem está criticando, dizendo, olha, ele deveria ter feito isso, aquilo, muitos nunca passaram por uma situação dessa, não sabem o que é ser policial no Brasil, e outros nunca passaram por um momento de tamanha gravidade como ele passou. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas agradeço ainda mais porque Deus colocou a mão nesse policial, que é um excelente, um dos melhores policiais militares que nós temos atualmente, é autor de várias prisões em flagrante todos os meses lá no 1º Batalhão, por ele estar bem. Ontem eu pude falar com ele por uma videochamada, porque eu estou no interior de São Paulo realizando entregas, e falei com a esposa dele, com o comandante dele, o Tenente Coronel Francisco Neto, que esteve lá no Hospital das Clínicas acompanhando. Graças a Deus ele está bem. Falei hoje de novo com a equipe médica, que me relatou que o quadro dele é estável, até o momento não vai precisar de nenhuma cirurgia. Estão avaliando até a possibilidade da retirada do colar cervical dele, se Deus quiser, logo logo ele vai estar 100% recuperado. Então, quer dizer, ele abordou os caras em Paraisópolis, mas esses caras estavam eles estavam assaltando, né? Foi uma perseguição, foi quando ele chegou ali, que tem essa menina, essa voz que eu recebi, eu acredito que todo mundo recebeu esse vídeo, né? Sim. Essa voz essa menina que está gravando aí, ela mora aí em Paraisópolis. Que loucura isso aí. São pessoas, nós vivemos num momento no nosso país, Emílio, que a população, ela, infelizmente, em alguns locais, como foi esse caso aí, torce pro criminoso, porque o criminoso é de lá. Então ele fugiu pro reduto dele. E aí esses pseudo-moradores, que são tão criminosos quanto eles, dão guarida, ajudam, facilitam a fuga. E no meu entendimento, tem que ser identificados, qualificados e também responder criminalmente por isso. Agora, toda essa questão que envolve atuação criminosa, reincidência criminal. Esse criminoso aí de nome Cauã, por exemplo, está envolvido no latrocínio, com a quadrilha que praticou o latrocínio do delegado Belarmino, que morreu recentemente. Inclusive a Polícia Civil fez um grande trabalho, prendeu os criminosos, mas ele tem envolvimento com essa quadrilha também. Ou seja, reincidência criminal é o maior mal para a segurança pública no nosso país hoje em dia, e tem que combater isso, mas até que isso aconteça, temos que levar para a justiça tanto os 2 que praticaram o crime, quanto esses que facilitaram a fuga dos criminosos. E o que vai acontecer com eles agora? Ele tem 19 anos, o que atirou? 19 anos, já foi preso por roubo, por extorsão. Ele já tem passagem, como todos, né? Ambos, né? Isso infelizmente Aliás, semana passada nós prendemos em 7 dias 3 vezes o mesmo criminoso por tráfico de drogas. A polícia prendeu em 7 dias 3 vezes. Ele foi preso, foi solto no audiência de custódia. Foi preso, foi solto no audiência de custódia. Na 3ª vez, ele permaneceu. Talvez pela 3ª vez o policial conseguiu mostrar que ele era nocivo à sociedade. Mas esses 2 indivíduos, ambos possuem antecedentes criminais por crimes graves. E agora os próximos passos, a gente não vai parar de trabalhar até que a gente consiga realizar a prisão deles. Eu concito aqui a população, a grande audiência que vocês têm. Se vocês tiverem qualquer informação a respeito desses 2 covardes, ligue o 90, ligue o 181 no Disque Denúncia. A denúncia é anônima, tanto o 90 quanto o 181. Forneça informações para as forças policiais, que nós não vamos parar até encontrá-los e realizar a prisão desses covardes. Muito bem. Vocês têm pergunta? Não, eu queria perguntar pro Derrite o que ele acha da turma que assiste. Todo mundo assistiu o vídeo e vê o rapaz ali dando um tiro no pescoço do policial e mesmo assim chamado de suspeito. Eu queria a sua opinião sobre isso, Derrite, porque a pessoa escreve suspeito por quê? Qual que é o intuito disso? Eu tenho que me controlar aqui para não falar às vezes o que eu penso, porque na condição de secretário de Estado, temporariamente eu
Eu não estou amparado pela imunidade parlamentar como deputado federal, que hoje em dia também, às vezes, não tá servindo para muita coisa, né? Não estão respeitando esse preceito constitucional. Mas, enfim, para mim são... O que eu posso dizer de uma pessoa que... Será que num país civilizado, decente, onde o sistema de justiça criminal funciona, alguém da imprensa chama um criminoso que atira num representante do Estado fardado de suspeito ou de criminoso? É o ponto que nós chegamos. Hoje a gente muda esse cenário, essa narrativa que coloca o policial como bandido e o bandido como mocinho da história, ou vai ser difícil a gente reverter esse quadro. Eu luto diariamente contra isso, vocês sabem, e eu agradeço porque a gente ainda tem esses espaços como esse, que a gente pode falar a verdade, que a gente pode ser sincero e dizer que, sem dúvida alguma, esses dois covardes são criminosos, aliás, criminosos reincidentes, e nós faremos de tudo para realizar a prisão deles. Derrite, lamento, obviamente, o acontecido ontem. Quando a gente vê, principalmente a cultura americana, tem até nos filmes americanos, quando um policial é baleado ou morto, o bandido se desespera porque sabe que vai ser pego. Assim, não há tolerância para quem comete crime contra policiais. Aqui no Brasil, a gente já viu várias ondas de agressões a policiais, né? Inclusive, teve épocas do crime organizado tá matando policiais. Por que você acha que tem essa cultura, assim, de o bandido não ter tanto medo da polícia como em outros países? É o sistema de justiça? O que acontece aqui do bandido estar relativamente confortável em agredir ou matar um policial que está fazendo sua função, está trabalhando? São várias nuances, eu vejo, Sami, porque além da questão da fragilidade da legislação, sem dúvida alguma, porque eu não tenho dúvida que os policiais vão prender esses criminosos, mas eu também não tenho dúvida que logo, logo eles vão estar na rua. Infelizmente, isso é uma realidade. E se fosse nos Estados Unidos, ou um país onde a legislação funciona de maneira séria, esses caras ficariam 20, 30 anos presos, sem direito à saída temporária, auxílio reclusão, visita íntima, progressão de regime de cumprimento de pena. Mas também tem essa outra nuance, que é uma maneira de invadir a cultura de uma sociedade por meio de narrativas que chama criminoso que nitidamente agride um policial, que atira no policial, chamando ele de suspeito. Não é suspeito, não. Ali é uma prova material que ele atirou no policial. E detalhe, policial que estava realizando um acompanhamento, né, que é uma maneira técnica de chamar de a perseguição, de acompanhamento, porque ele já tinha cometido outros delitos. Então, sem dúvida alguma, a fragilidade da legislação, mas essa influência da narrativa, que é uma narrativa, sem dúvida alguma, marxista, de tratar o bandido como um coitadinho, vítima da sociedade, chamar criminoso com prova material que comete crime de suspeito, isso vai fragilizando. Agora, em São Paulo, eu garanto para vocês que as forças policiais vão realizar a prisão desses criminosos, nós vamos submetê-los a julgamento, vamos levar à justiça, porque a polícia está fazendo o seu papel, está fazendo o seu trabalho. São Paulo só não é um paraíso dentro do Brasil, em termos de segurança pública, porque infelizmente existe um retrabalho gigantesco que diariamente os policiais fazem e vamos continuar fazendo, porque a legislação é muito fraca. Ô, Derrite, vamos falar a verdade, nos governos passados, né, sempre teve uma treta entre a polícia e a relação do policial ser mal remunerado, reconhecido. Você agora que está com o seu belo blazer, o que tem de trabalho efetivo para o reconhecimento desse trabalho que é uma vocação, obviamente, da polícia, que a gente gosta de falar aqui, mas que é muito maltratada? O que você tem feito e o que dá para fazer? Vamos lá. Primeiro, é claro que se falar em termos de aumento salarial, eu gostaria de conceder 500% de aumento para as forças policiais, mas isso... a gente tem muita responsabilidade. O governador Tarcísio de Freitas, no primeiro ano da gestão, concedeu o maior aumento salarial que um governador concede em primeiro ano. Foi, em média, cerca de 20%, 22% de aumento no primeiro ano. Normalmente, os governadores concedem aumento no último ano para o outro governador que assumir pagar. Ele não fez isso, ele fez no primeiro ano. No segundo ano, não tivemos esse aumento, porque foi combinado com o governador. No terceiro ano, que foi esse ano, o governador acabou de conceder mais uma parcela do aumento salarial e tem o compromisso do ano que vem, mais uma parcela. Não tenho dúvida que o governador Tarcísio vai fechar os 4 anos da sua primeira gestão como o governador que concedeu os maiores aumentos salariais. Fora isso, no aspecto da valorização,
nós temos alguns programas acontecendo, como, por exemplo, esse mês aqui, vamos lançar as primeiras cartas de crédito do programa Moradia Segura. É um financiamento direto da CDHU, de uma carta de crédito no valor de até R$300 mil, que os policiais civis, militares, policiais penais vão pagar em 30 anos, em até 30 anos, muitos deles com uma taxa de 0% de juros. E alguns deles que recebem uma remuneração acima de R$15 mil vão ter 4% de juros ao ano, ou seja, menos da metade do que os bancos, os financiamentos bancários convencionais concedem. Entra também no pacote de valorização. Além disso, a questão da lei orgânica da Polícia Civil e a nova reestruturação de carreira da Polícia Militar é o nosso próximo passo aí para reestruturar. Então, valorização salarial, reconhecimento na questão de fornecer uma moradia para conceder aquele policial que mora, às vezes, numa periferia, que ele consiga pagar o seu próprio imóvel com 0% de juros em 30 anos, e a questão da progressão na carreira para melhorar as promoções, enfim, a progressão, meritocracia. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer essa entrega e vai ser um diferencial como nenhuma outra gestão fez até hoje no estado de São Paulo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fala. Além de tudo isso que é importante, é muito importante, em São Paulo não tem mais punição para o bom policial, o policial que trabalha, o policial que arrisca a vida e às vezes troca tiro com criminosos. A gente não afasta mais policial que chega no ápice do seu juramento, coisa que acontecia no passado. Eu fui tirado das ruas quando trabalhei na rota, em governos anteriores, porque me envolvi em confrontos. E o policial que está na rota, ele acaba se envolvendo. O policial que está no dia a dia, esse policial, o Cabo Santana, é um herói. Imaginem vocês que em épocas não tão remotas assim, os policiais eram retirados da rua. Por quê? Porque, não, a gente não quer, eu também não quero confronto. Se tem alguém que não deseja o confronto no estado de São Paulo, é o secretário de Segurança Pública e o governador. Mas no mundo real os confrontos acontecem. E se o policial estiver certo, agiu dentro dos limites da lei, como o Cabo Santana agiu, a gente não vai punir o bom policial tirando ele da rua. Isso repercute de maneira tão grande quanto essa questão da valorização, porque o policial se sente amparado, sabe que quem está aqui já passou pelo que eles passaram e não vai punir os bons policiais que arriscam suas vidas diariamente. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça do policial, né, nesse momento. E, aliás, esse vídeo é bem esclarecedor aí. Ainda bem que a gente tem rede social, tal, que publica isso e a gente pode ver, porque é uma situação complicada, né? De abordagem. O policial tá ali, tem um monte de gente, pode ver, tem um monte de gente assistindo, filmando, e ele tá cumprindo o papel dele. Pegando bandido, ele é o cara um roubou, o cara tá fazendo. Sim, ele é um profissional, ele foi treinado para fazer exatamente isso, mas é uma situação muito difícil, né? Você imagina como é que tá a pressão na cabeça desse policial aí, né, Derrite? Não é fácil, né? Não é uma... porque às vezes a gente vê um vídeo e fala, não, o policial foi truculento, ou ele fez isso, ou ele exagerou um pouco, ou ele passou dos... Sempre tem aquela passou dos limites, né? Mas a gente vendo aí a situação... A vida em risco. O caos. Não é fácil, não. Ô, Emílio, vamos fazer uma seguinte reflexão aqui. Infelizmente a ocorrência teve esse desfecho, mas graças a Deus o policial vai se recuperar e está bem. Mas vamos pensar numa situação hipotética. Se ao invés do policial ter sido baleado por esse criminoso que estava armado, se uma dessas pessoas aí, esses que estavam filmando, que para mim são coautores, como eu mencionei anteriormente, se o policial nessa tentativa de retirar da posse ali, da prisão do policial, se o policial tivesse dado um tiro, não vou falar um tiro fatal, tivesse dado um tiro no joelho de algum desses moradores da comunidade. Como vocês acham que a mídia iria tratar esse caso? O policial hoje já ia ter pedido de entidades que se dizem defensoras de direitos humanos, de outras instituições, esse policial tem que ser afastado. Queriam colocar ele em praça pública, linchar esse policial, mas agora quando acontece isso, essas mesmas instituições não aparecem, esses órgãos que se dizem defensores de direitos humanos não aparecem. Mas é a realidade. Então, às vezes, também na cabeça do policial, o policial, muitas vezes, fica com receio de agir por conta dessa pressão pública que existe na atuação do policial. Não estou dizendo que o policial tem que sair atirando, ele tem que agir dentro dos limites da lei. Mas é uma linha muito tênue onde o policial arrisca a sua vida. Nesse caso aí, foi um milagre ele ter sobrevivido. Graças a Deus. Mas a gente tem que repensar a forma como a gente trata o policial
e ter um pouco de empatia. Muitas vezes aqueles que criticam têm um pouco de empatia, porque não imaginam como é estar numa situação como essa. É isso aí. Pô, Derrite, obrigado por você ter atendido. Você tá em Bauru, né? Você tá no Bauru, interior. hoje a gente veio inaugurar aqui o atendimento da Cabine Lilás, que é um atendimento 190, quando a mulher vítima de violência contra a mulher, ela liga o 90. São mais de 83 policiais militares femininas que foram treinadas para um atendimento mais humanizado, especializado, para linkar com a rede de proteção, com as delegacias da mulher, enfim, o aplicativo SP Mulher Segura. Então, o Bauru aqui foi inauguramos hoje aqui esse atendimento tão importante para romper esse ciclo de violência contra a mulher que acontece em todo o Brasil e que, graças a Deus, a gente está conseguindo diminuir no estado de São Paulo também. Boa. Obrigado, viu, Derrite, você ter atendido a gente. Sensacional. Ele tá com um compromisso. Ele falou, não, eu vou conversar com vocês e tal, porque esse assunto ontem ficou todo mundo comentando na internet e a gente ficou preocupado. Então, ele foi atingido no pescoço, graças a Deus. mas foi Deus, foi né? queima-roupa, Tá falando. Né? Foi, a gente viu ali, né? Foi mesmo. Então tá tudo bem com o policial, ainda bem eles estão atrás dos autores aí dessa barbaridade. Obrigado, Derrite. Um abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Muito bem.